Boa noite, Andrés. Boa noite. A regulação realmente é uma das coisas que mais preocupa aqui no Rio. E uma coisa que eu não entendo, não sei a opinião de vocês, por que tem que ter dois sistemas de regulação aqui no Rio? Por que isso não é um só, como é, por exemplo, no Espírito Santo aqui do lado? Esse negócio de ter SER e ter CISREG acaba tendo um conflito ali que atrasa enfim, o André certamente vai colocar. Ó, o Carlos chegando aqui. Boa noite, Carlos. Estava falando exatamente dessa questão da regulação, que é sempre um nó, né? Ainda mais que a gente tem dois sistemas concorrendo aqui no mesmo espaço, então fica um negócio meio confuso. Mas a gente pode partir para a apresentação aí do André e depois a gente discute essas questões aí, né? Só para antecipar essa pergunta que você fez, Sérgio, eu peguei a transição em que tudo estava concentrado no CISREG e depois houve a abertura desse braço, que é o SER. A criação do SER foi para priorizar a questão do câncer e das doenças cardiovasculares, principalmente as doenças arteriais, né? Com risco de perda de órgão até perda de vida. Então, esse foi o objetivo da subdivisão em doenças benignas, doenças malignas e cardiovasculares com episódios agudos. O problema é que se perdeu, né? Porque hoje em dia eles concorrem no mesmo espaço. Estão regulando maternidade no SER, estão regulando tudo, alta complexidade, baixa complexidade, tudo. E aí acaba... Para introduzir, boa noite para os espectadores, né? Antes de ir para a apresentação em si, a gente fez uma trilogia, né, de plano de cargos, carreiras e salários, centralização da atenção à alta complexidade e recuperação da infraestrutura. Hoje, na verdade, é um projeto ou uma ideia que já vem sendo colocada em prática, então é algo realmente concreto e que vai flutuar dentro dessas três esferas da trilogia que a gente falou até então. Então, já seria a colocação desse planejamento sendo colocado em prática. Tá? Eu vou abrir aqui e vou compartilhar. Eu acho que ao longo dessas apresentações a gente já tem um público cativo, né? Então eu vou abreviar a minha apresentação e vamos para o conteúdo em si. Mais uma vez nós vamos falar de câncer e a gente tem um diagnóstico situacional de que um câncer é um problema de saúde pública, né? Seja no mundo ou seja no Brasil. No Brasil, é um problema agravado em função de um SUS desarticulado. Nós temos municípios despreparados para o diagnóstico precoce e para o estadiamento. Nós temos uma rede terciária descentralizada, e por isso falamos em centralização na nossa trilogia, e uma regulação que é muito esforçada em tentar fazer esse encaminhamento, mas que não é especializada quando a gente fala em doenças oncológicas propriamente ditas. Isso leva a um custo elevado no tratamento da doença oncológica e uma população sofrendo, seja pelo diagnóstico tardio ou pela dificuldade ou falta de acesso à atenção terciária. Nós temos um panorama da Organização Mundial de Saúde, o último feito em 2018, mostrando à nossa esquerda as 5 neoplasias mais incidentes e à nossa direita a mortalidade, as principais doenças oncológicas que levam à mortalidade de seus pacientes. Esse é um dado do INCA desse ano, né? Mostrando as estatísticas mais uma vez. Nós temos aqui a estatística do Brasil dos 7 tumores mais incidentes e são previstos para o nosso estado, somente nesse ano, 28.450 novos casos somente dos tumores mais frequentes. Eu não estou falando de todas as neoplasias. Essa é a distribuição no nosso país dos tumores mais frequentes por sexo. E aí a gente vai falar da regulação e quais seriam as dificuldades da regulação oncológica. O nosso sistema de referência e contra-referência é desarticulado. Quando eu falo desarticulado, eu quero dizer que o paciente não consegue transitar com facilidade, desde a atenção básica até o nível terciário e depois voltar para a atenção básica caso ele tenha o seu problema resolvido. A assistência ao câncer não é centralizada, isso quem tiver oportunidade vai lá no link do Sérgio e vê a nossa apresentação de centralização.
E a regulação dos pacientes, ela não é especializada. Isso estou falando no nível do município. Quando eu falo que ela não é especializada, é que você não tem um profissional que compreenda bem a dinâmica do câncer, que vai fazer esse meio de campo. Eu interpreto o regulador, para quem gosta de futebol, como cabeça de área. É aquele profissional que faz a transição. O cabeça de área, ele pega a bola da defesa e faz o link com o ataque. Então, esse regulador é aquele que faz o link entre a atenção básica, que detectou ou fez a suspeita do câncer, e encaminha esse paciente para o hospital especializado. E o órgão regulador estadual, no caso o SER, ele está sobrecarregado, porque tem que fazer regulação de todo o estado do Rio de Janeiro. Quais são os princípios do que a gente chama de regulação mediada? Ela é realizada pelo especialista, seja um cirurgião oncológico, um ginecologista, um mastologista, um urologista, alguém da área médica que entenda de câncer. Ele tem que ter um profundo conhecimento do sistema de saúde local, para ter uma interação entre as equipes e estar conhecendo essas unidades. Ele tem que conhecer os profissionais das equipes de saúde básica, que são esses profissionais que vão ser treinados e vão fazer o encaminhamento do paciente para esse regulador, para fazer o meio de campo com a rede terciária. E ela é baseada num tripé: diagnóstico mais precoce, estadiamento, porque se esse paciente chega já na rede terciária estadiado, já facilita bastante, ganha esse tempo e economiza a infraestrutura da rede terciária, e com regulação direcionada. Nós vamos detalhar mais isso mais para frente. E para isso é fundamental que esse regulador treine as equipes de atenção à saúde básica. Como é que é esse treinamento? Mostrar que um paciente de 50 anos ou mais deva fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou idealmente uma colonoscopia, que o paciente com dispepsia deva receber uma endoscopia, que uma mulher, a partir dos 40 anos, deve fazer mamografia, a partir do início da idade da vida sexual, deva fazer o exame preventivo, e por aí vai. E essa regulação, acima de tudo, desafoga a rede terciária, que boa parte dos pacientes, após tratados com baixa probabilidade de recidiva, eles podem ser seguidos no município de origem e não na rede terciária. Como é que funciona isso? Nós temos que exercer um sistema de referência e contra-referência. E a gente cria um conceito de polos de municípios do interior. Nós temos aqui à esquerda um mapa do Rio de Janeiro dividido por regiões, e esse conceito de regulação mediada seria mais ou menos assim. Imagina o que está aqui em roxo, a Baixada Fluminense, ela teria um ou dois hospitais de referência para onde encaminharia esses pacientes. Então, se eu estou lá na ponta, em Belfor Roxo, em Queimados, Nova Iguaçu ou São João de Meriti, e eu sei que eu vou encaminhar para o hospital A ou B, ou somente A, eu sei o profissional para quem eu vou encaminhar e eu tenho um link direto. Isso seria regulação mediada. Então, cada polo de municípios teria um NACOM de referência. À direita, nós temos a Carta Scaligiero. Eu estava presente no Congresso Mundial de Câncer Gástrico em Verona, de 2013, quando essa carta foi declarada e assinada pelos participantes, e foi encaminhada, inclusive, para a Organização Mundial de Saúde. E ela preconiza esse fluxo de pacientes, inclusive diz o seguinte, já especificando para o câncer gástrico. É sabido que os pacientes que foram operados, tratados de câncer gástrico, dificilmente recaem, recidivam da doença após 2, no máximo 3 anos. Então, o que esse documento preconiza? Se esse paciente tem pouca chance de recidivar, ao invés dele ser acompanhado no hospital terciário, ele consome tempo de ambulatório, exames de imagem, exames de endoscopia, ele volta para a unidade de origem, para o seu município de origem, com as suas recomendações, com guideline, e ele é acompanhado lá. Caso, porventura, ele escape da curva e venha recidivar ou ter alguma intercorrência decorrente do tratamento, ele volta para a unidade de origem. Então, a regulação mediada, ela permite o fluxo de pacientes, tanto de ida como de volta da rede terciária, e desafoga a alta complexidade. E eu vou falar agora de um projeto que eu ajudo a ser desempenhado em São João de Meriti. Já existia uma unidade de atenção oncológica na cidade quando eu cheguei, e eu vim contribuir muito mais para as doenças do aparelho digestivo, são meus focos principais, né? Eu fui super bem recebido pela doutora Márcia, que é secretária de saúde, que entendeu a importância do projeto, comprou a ideia, e é uma coisa que a gente quer disseminar para o Rio de Janeiro. A ideia é que isso seja executado em cada cidade do estado, com o objetivo de desafogar o SER, né, que é a regulação estadual, e facilitar o fluxo do paciente para a rede terciária. Então, São João é uma cidade da região metropolitana e Baixada Fluminense.
é considerado o formigueiro das Américas, que tem a maior densidade demográfica da América Latina. Tem 21 bairros e é circundada por Rio de Janeiro, Nilópolis, Caxias, Belford Roxo e Mesquita. Na cidade, nós contamos com 16 unidades básicas de saúde e 66 equipes de saúde da família. E essa unidade de atenção oncológica, que é o UAU, ela tem 3 ginecologistas, 2 urologistas, 2 mastologistas, um cirurgião oncológico, no caso eu, um cirurgião geral, uma estomatologista para cuidar dos pacientes estomizados, uma psicóloga e um fisioterapeuta. Só um apêndice aqui, eu sou um cidadão meritiense. Então, quando eu apresentei esse projeto, é que eu sempre tive um desejo de retribuir a minha cidade, o que ela proporcionou para mim. Quais são os objetivos desse projeto e que devem ser apresentados a cada cidade onde ele foi implementado? É prestar assessoria em atenção oncológica à cidade, através de prevenção, diagnóstico precoce e mecanismos de referência e contra-referência. O serviço é pautado em metas e focos. Ele é especializado, que é um profissional que entende holisticamente ou globalmente do câncer, ou pelo menos de áreas do câncer, como é o caso do ginecologista, urologista. Humanizado, focando no paciente, não na doença. Prima pela celeridade. O quanto antes esse paciente tiver o câncer diagnosticado, ele foi encaminhado, ele terá o seu tratamento oferecido. E em minimizar custos. Quanto ao planejamento estratégico desse projeto, o profissional ou os profissionais, eles têm que conhecer o parque tecnológico da cidade. Por exemplo, hoje é mais fácil São João, porque nós temos tomografia e ressonância na cidade. Então, a gente procura, quando encaminha o paciente para a rede terciária, que ele já vá com seu câncer estadiado com exames de imagem. Isso facilita a compreensão da extensão da doença e desafoga o parque radiológico do hospital de referência, que já é sobrecarregado com inúmeros pacientes oncológicos. Ele preconiza o treinamento profissional, então a gente se esforça em treinar as equipes de saúde da família e das unidades básicas para que eles possam compreender os primeiros sinais do câncer para que possa ser feito um diagnóstico o mais precoce possível. E com isso nós prestamos assistência a esse paciente, principalmente para recebê-lo, finalizar o diagnóstico, estadiá-lo e encaminhá-lo. Também desempenhamos aulas sobre câncer em escolas, igrejas, empresas, entidades filantrópicas. Por exemplo, quando a gente vai em escola, a gente procura cativar o adolescente a não fumar. O objetivo não é nem fazer que a pessoa pare de fumar, é fazer com que ela nem chegue a colocar um cigarro na boca, e para isso a gente tenta atingir o adolescente. E como é o organograma desse projeto? Você tem as unidades básicas de saúde, os programas de saúde da família e os hospitais secundários, que ao captar esse paciente oncológico, o direcionam para a unidade de atenção oncológica, esse paciente é recebido, é estadiado e, através da regulação, ele já é encaminhado ao hospital de referência, em boa parte com esse câncer estadiado, de forma que o tratamento possa ser iniciado o mais precocemente possível. Com a regulação mediada, o objetivo é que esse paciente fosse direto do município polo para a unidade de referência, desafogando a regulação estadual, que é o SER. Quando a gente implanta esse projeto, como é que ele funciona? No primeiro mês, é feita a visita às unidades para você conhecer as suas unidades básicas de saúde e os profissionais, para ter um contato direto e conhecer as pessoas. Conhecimento do arsenal diagnóstico. Tem mamografia, tem tomografia, tem ressonância, tem corebiópsia de mama, tem corebiópsia de próstata. E aí começamos no início o treinamento das equipes básicas, que são eles que vão fazer o diagnóstico do câncer inicialmente. No segundo mês se começa o ambulatório. Quando eu cheguei em São João já havia a unidade ambulatorial. Eu só amplifiquei isso fazendo a referência dos pacientes com tumores do aparelho digestivo. E a gente continua o treinamento das equipes. Quando vai implementar numa cidade que não tem nenhum projeto, a gente começa a treinar o médico coordenador no local. Treina esse profissional para que depois ele dê seguimento ao projeto. No terceiro mês, você consolida esse treinamento e começa as atividades educativas em escolas, em clínicas básicas, postos de saúde, entidades filantrópicas e até empresas. Você chega lá num dia, reúne todos os empregados e dá uma aula de prevenção e diagnóstico precoce de câncer. Do mês 4 ao mês 12, você continua com essas atividades educativas, você dá sempre o feedback para a Secretaria de Saúde local e começa a desenvolver atividades científicas, como no dia do combate ao câncer, dia do combate ao câncer de mama, dia do combate ao câncer de próstata, outubro azul, setembro rosa, e por aí vai.
E ao final de um ano, você faz um balanço desse projeto para fazer a sua análise, custo-benefício, valeu a pena, não valeu, o paciente está chegando mais rápido, está chegando estadiado, que é a nossa meta final. Eu queria agradecer mais uma vez ao Sérgio, ao Carlos, ao André, meu xará, agradecer a quem nos assiste, a minha família, em especialzinho esse tricolorzinho aqui, que hoje que ele acordou completando 4 anos e já campeão da Taça Rio. Já fez a propaganda do Fluminense aí, né? Aqui, ó. Hoje eu me permiti esse direito. A esposa é flamenguista, está aqui do lado, coitada. Hoje ela tem que procurar. Teve Fla-Flu em casa também. Tá certo. Muito bom, Carlos. O André, muito bom. Lógico que eu vi aqui alguns comentários. Bom, obrigado a todo mundo que está entrando aqui. Tem comentários aqui, inclusive, de um Zé Calixto, que, na prática, o atendimento não está saindo assim. É lógico que, quando a gente faz um projeto, né, esse projeto ele tenta contemplar da melhor forma possível e ajustes vão sendo feitos aí ao longo do funcionamento. Uma coisa que me preocupou e que me preocupa muito até hoje, em relação à questão do câncer, né? Bom, eu sou ginecologista e uma coisa que eu vou mostrar, vou tentar fazer um compartilhamento aqui, que eu queria que vocês vissem. De todos esses casos de câncer que vocês têm aqui, um não era para estar aí. Esse daqui não era para estar aí. Esse, de todos os que tem aí, é o único que você tem um trabalho preventivo a ser feito. Né? E olha, eles estão em terceiro lugar. O câncer de colo de útero, que é um câncer evitável, né? É um sinalizador de que a nossa saúde tem ainda muito que avançar, tem muito que progredir ainda. Né? Enfim. Acho que hoje é um dia até bom para poder conversar sobre isso, que hoje é dia do oncologista, né? Parabéns a todos, dia 9 de julho, é o dia do oncologista. E a gente tem visto muito isso, o André no ambulatório dele, eu no meu ambulatório, a gente tem a gravidade e a oncologia, o CER e o CISREG, eles se separam por gravidade. Ninguém pode ser contra uma ideia que tenta escolher o paciente que tem uma situação pior e dar prioridade para esse paciente numa fila, dentro da estrutura de saúde que é ampla, e conseguir dar acesso mais rápido para aquele hospital que tem uma fila menor. Só que na oncologia, esse paciente, na maioria das vezes, é o paciente que não tem mais tratamento curativo. Não é que ele não merece o tratamento, ele merece um tratamento exatamente igual a qualquer outro paciente. Mas o tratamento dele tem que ser um tratamento específico para cuidado paliativo. O que a gente tem que fazer é evitar que esse paciente chegue em condições de cuidado paliativo. Lógico que isso vai evoluir, a finitude é para todos, né? Nós 4 aqui, em algum momento, vamos ter nosso fim. Mas a situação de chegar sempre o paciente que você não pode fazer mais nada é muito desgastante para o paciente, para o hospital, para o sistema de saúde, em termos financeiros e emocionais para o profissional de saúde, e para os dois em relação ao paciente, porque ele queria poder chegar numa condição de não poder estar fazendo alguma coisa. O André, volta e meia, chega, o paciente já vai para o paciente com câncer gástrico, já com linfonodo positivo na tomografia, com massa palpável, vai ter que fazer videolaparoscopia, vai ter que fazer lavado peritoneal, vai entrar no protocolo se vai fazer quimioterapia intraoperatória ou não. Agora, se fizesse uma endoscopia, assim como o Sérgio está falando, se fizesse uma coloscopia, né, uma avaliação do colo do útero, você poderia tratar isso com preventivo ou com uma conização, uma coisa muito menor, né? Então, assim, é importante isso que o André está falando e tentar fazer com que isso realmente aconteça, que nem o Zé Calixto falou. É verdade, é muito difícil as pessoas conseguirem isso, mas é importante ter gente como o doutor André, que está indo lá em São João de Meriti, devolvendo para a cidade dele que ela recebeu dele, para poder tentar fazer alguma coisa, porque a parte mais fácil é ficar em casa reclamando. A parte difícil é ir lá, sentar no ambulatório e tentar fazer alguma coisa contra a maioria dos serviços de saúde e de gestão pública que a gente conhece, né?
que infelizmente a gestão pública que a gente conhece, que é o que a gente quer mudar, com a candidatura do Sérgio e etc., para poder a gente parar de ver as pessoas criarem um caos para poder faturar na ausência de licitação, que é o que a gente viu aí, gastar 600 milhões de reais para fazer 7 hospitais, que custariam 800, e entregar um hospital e meio que não vai ser usado. Né? Isso aí, realmente, se esses milhões estivessem lá na pesquisa, no preventivo do colo de útero, ou na endoscopia no câncer gástrico, ou até mesmo no preventivo do ultrassom do paciente com cirrose, ou na vacina da hepatite B, para poder evitar o paciente evoluir com cirrose, ou no tratamento da hepatite C também, evitaria muito dinheiro desperdiçado, muito dinheiro pelo ralo. Eu acho que isso é a mensagem que tem que ficar. Eu acho que tudo parte de duas premissas. Primeiro, o investimento, para que seja executível esses projetos todos. Tem projeto que não falta, as pessoas sabem o que fazer, né? E tem soluções diferentes, mas o objetivo é único, enfim. O que falta é o investimento realmente para que isso seja feito e fiscalização, para que esse investimento chegue até onde ele tenha que chegar, né? Então, acho que partindo desses dois, já ia ser um salto assim brutal. Em relação a rastreio, o sistema de regulação que eu citei no início, e que a ideia inicial era essa que o André Marcel falou, né, de usar o CER para paciente oncológico, o CIGEC. Quer dizer, começou com uma intenção, já se desvirtuou, e aí acaba criando um nó onde vocês vão ter esses pacientes com dificuldade de marcação de consulta, com dificuldade de realização de exames e, evidentemente, com o diagnóstico sendo feito mais tardiamente, um estagiamento mais avançado, com prognóstico pior. E aí vai chegar lá, como o Carlos falou, para cuidados paliativos, que é outro hiato também que a gente tem na oncologia aqui no Brasil, né? Não tem um aparato de cuidado paliativo como deveria ter, como a gente observa não só nos Estados Unidos, na Europa, né? Os hospices, enfim, tem uma série de iniciativas que podem e devem ser implantadas aqui. Agora, o sistema tem que funcionar baseado em investimento e fiscalização, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem que preocupar não só também com o controle, com a punibilidade, né? Não basta, o cara não pode simplesmente roubar e achar que está tudo bem, depois fazer um conchavo na LERJ, comprar voto e se escapar do eventual impeachment. Então, assim, isso é uma coisa muito, muito, muito grave, né, cara? E o Partido Novo tem um projeto de lei que dobra a pena das pessoas dos crimes de corrupção durante os atos de calamidade pública, como a pandemia. Isso aí também, para conseguir que o Rodrigo Maia coloque para votar, é outro suplício. Então, quer dizer, tudo aquilo que é bom para a sociedade, tudo aquilo que avança, que faz realmente impedir a corrupção, que a gente deveria ter todo o apoio na Câmara, é o que a gente tem menos apoio, é o que a gente tem mais dificuldade de conseguir fazer. Isso não está sendo abordado lá no Conselho, André? Oi? A gente já tem. Logo, isso foi um dos questionamentos iniciais que a gente teve lá no Conselho, justamente porque algumas das queixas, algumas das denúncias que chegam a gente lá são relacionadas a essa, como é que eu vou dizer, a essa dicotomia que existe no sistema de regulação, né? Você tem um sistema de regulação que vê algumas vagas, mas não vê outras, saindo até bastante da área da oncologia, tá? Você separar os sistemas, e o fato do Rio de Janeiro ser um ponto à parte no planeta, onde você tem, além do sistema privado, você tem o sistema municipal, você tem o sistema estadual, você tem o sistema federal. Você tem 3 grupos hospitalares, que só acontece aqui. Normalmente, essa atenção terciária, para onde a gente vai dentro dos pacientes oncológicos mais graves e tal, é referenciada para os hospitais federais, né? Você tem o INCA, você tem o INTO, você tem uma série de unidades que deveriam ter realmente esse papel de centralizador nesse tipo de tratamento,
e você esbarra no cara que está lá na atenção básica, sentadinho lá na clínica da saúde da família, que tem um paciente desses e que tenta jogar no sistema e não consegue, porque os sistemas não se falam, né? Então, houve, inclusive, logo que a gente assumiu essa gestão do CREMERGE, a gente soube que estava tentando haver a unificação desses sistemas todos. Em algumas áreas de urgência e emergência, pelo menos, eles já estão unificados, mas em outras áreas eles continuam não se falando. Isso é muito ruim. Há uma ação do MP que determina a unificação do SERA e do SUGEG. Essa ação foi a primeira ação, na época que o Edmar, ainda, que é o nosso ex-secretário, era um camarada mais ativo, né, e estava lá começando o serviço dele. Ele falou muito que foi o primeiro processo que ele levou. Eu me lembro que ele comentou comigo que era uma situação que ele recebeu uma multa de alguns milhares de reais por dia no CPF dele para poder fazer uma unificação que o secretário anterior não tinha feito. Então, isso na realidade, embora seja uma realidade importante que tem que ser feita, e do jeito que as coisas são conduzidas, que pune o cara que está na cadeira no momento, daí duas coisas: desestimula uma pessoa boa tecnicamente, boa e competente, sentar naquela cadeira, porque de um minuto para o outro, em um dia, ele pode ter uma multa de 100 mil reais por dia no CPF dele. Com alguns poucos dias nessa cadeira, com a multa dessa, eu eliminaria todo o patrimônio que eu acumulei ao longo de 50 anos de vida. Então, assim, a gente não pode... Isso é uma coisa que tem que ser... E outra coisa é efetivamente essa atitude reverter numa unificação de fato das regulações, que de fato também não aconteceu. Né? Deixa eu dar uma opinião bem técnica, francês. Carlos, desculpa te interromper, que vocês viram na apresentação, só dos tumores mais frequentes no Rio são 28.500 casos para esse ano, só dos mais frequentes. E eu pergunto assim, quando me tornei chefe de serviço no Andaraí, eu fui tanto no CIGEG como no SER, porque eu não podia ficar criticando os colegas que estão lá sem conhecer o trabalho deles. Você vai no SER, você parece estar no centro de inteligência, não deixa de ser, com dezenas de painéis e tal, é impossível você conseguir regular o estado todo. Então, quando eu falo de regulação mediada, assim como o SUS preconiza a descentralização da atenção, é descentralizar a regulação de forma que você tenha um hospital de referência para um polo de municípios e você canalize isso e desafoga o SER. Então, eu vou dar exemplos práticos de coisas que a gente fala lá em São João. Eu esqueci de também agradecer a dessa secretária, a Márcia, a colega ginecologista, que é minha chefe lá, é a coordenadora do projeto. Então, eu pego o doente com câncer de esôfago. Eu sei que o tratamento ideal para ele é quimioterapia, radioterapia e cirurgia. E a gente sabe que, infelizmente, nós falamos lá na aula de infraestrutura, hoje essa apresentação transita nas anteriores, que a radioterapia no Rio também está caótica. Não é todo o UNACOM que tem uma radioterapia. Então, quando eu encaminho o paciente, eu já o encaminho para cirurgia, para quimioterapia e para radioterapia. Se eu encaminhá-lo para cirurgia e ele esperar chegar até lá, para lá ser encaminhado para quimio, para rádio, ele já perdeu o time de tratamento. Até doente do INCA faz a radioterapia fora, porque existe uma fila única. A gente viu lá que no caos da radioterapia no Rio, anos atrás, tinha doente indo para Juiz de Fora. Um outro caso, dentro do conceito, é aquela carta escalideiro. Um doente de São João que esteja operado de um tumor de sigmoide no Souza Aguiar. Quando ele vai para mim, ele é um T2N0. Ele não estava obstruído nem perfurado. Esse paciente não tem indicação de quimioterapia. Eu seguro esse doente de São João. Eu não o encaminho para fazer o segmento na rede terciária, que já está sobrecarregada. Eu faço o segmento dele lá. Eu peço colonoscopia uma vez por ano, tomografia a cada ano e depois a cada 2 anos. Isso vale para qualquer tumor do aparelho digestivo e para os outros tumores, de acordo com a especialidade do colega. Então, e quando eu recebo esse paciente diagnosticado, eu faço estagiamento. Então, imagina ele chegar no INCA, ter que fazer uma tomografia, que tem demorado 3 meses, ou uma ressonância. Se eu já posso mandar uma paciente com câncer de colo de útero, com a ressonância da pelve e a tomografia do abdômen superior. Eu facilito para o colega que vai tratá-lo na rede terciária. Então, isso é o conceito na prática, e é o que a gente faz hoje em dia. Hoje, a apresentação de algo que eu vivo no dia a dia, e que o nosso objetivo é levar para todo o estado do Rio de Janeiro. O colega que está assistindo a gente, que mora no município, que é gestor, ou tem uma ação lá pela saúde, quiser ver a nossa prática e levar, nós estamos à disposição. Porque eu tenho a convicção de que esse protocolo
se for disseminado, vai ajudar a diagnosticar mais precocemente e a tratar com intuito curativo nos doentes de câncer do estado do Rio de Janeiro. Sim. Concordo plenamente, André. Eu gostei muito da tua, para variar, né? Gostei muito da tua apresentação. Foi, não sei se o trocadilho vai ser infame demais, mas foi cirúrgica a sua apresentação, né? E expõe mais uma vez, a gente volta a esbarrar no assunto de sempre, expõe mais uma faceta que vai sendo ocluída, vai sendo escondida pela mesma maldição que assola todas as outras áreas. A porcaria da corrupção, a porcaria da má vontade política, você saber que talvez isso nem interesse a algumas pessoas, né? A gente sabe que algumas pessoas vão ganhar mais com os custos maiores da atenção terciária do paciente mais grave. Meu pai sempre me ensinou, né, que a prevenção é a forma de baratear ao máximo as coisas, né? Sempre você evitando de ter complicações, você vai gastar menos, né? Infelizmente, o que a gente vê na nossa gestão hoje é que esses interesses ficam empacados em várias outras coisas. Eu acho, até hoje eu não tinha visto um conceito tão simples e tão efetivo de você tratar o paciente oncológico quanto esse. Só que, como o Carlos estava falando, a unificação desses sistemas de regulação é extremamente complexa, né? Porque eu acho que realmente os sistemas deviam se falar, mas eles não têm como ser unificados, né? Não tem como você botar na mão do Estado para gerenciar tudo, com, por exemplo, pacientes lá em Quissamã, o cara precisa ter noção de como é que estão as vagas lá para poder fazer a regulação de uma internação. Isso tem que ser uma coisa mais local, né? Agora, esses sistemas precisam se falar, porque o paciente ele não tem um índice de gravidade único. Ele não vai ser só o paciente da atenção básica que está precisando de uma internação simples para uma coisa simples, né? A gente sabe que esses pacientes podem precisar de coisas maiores que aquele município não tem, e isso precisa de um polo de regulação mais alto, né, que enxergue de forma mais ampla. E essa forma que você colocou, de você ter os sistemas regionalizados, os polos regionalizados para receber esses pacientes, é sensacional. Agora, como fazer o gestor enxergar isso? Escolhendo o gestor de uma técnica, não política, né? Exatamente isso. Agora, a unificação, André, ela é viável, porque nós temos exemplos em outros estados, como falei no início, que não tem SER, só tem CISREG, né? Porque o regional é importante, o regional ele é indispensável, né? Importantes são todos, mas o regional é indispensável. Agora, mesmo que haja um local um pouco mais distante de um polo que seja referência para um determinado tipo de tratamento, ele pode entrar em contato. Não vejo por que ter uma instância estadual para fazer isso. Os CISREGs, eles podem, né, se comunicar através de referência contra referência ou qualquer outro sistema que seja acordado entre eles. Agora, o problema é que quando você tem dois, e você coloca, e o que acontece? Você acaba inchando a fila, porque quando você tem um paciente grave, você acaba colocando os dois sistemas. Você coloca no CISREG e coloca no SER, para ver qual que sai primeiro, né? Ou seja, é um retrabalho. Hein? Desculpe, eu não encontrei. Não, eu falei, é isso que não pode acontecer, aí o computador deu uma enlouquecida aqui. Pois é, mas o que a gente vê na prática é isso, quantos e quantos, porque o negócio é tão engasgado que você nunca sabe quando é que vai vir uma indicação para uma consulta, exame ou internação, que as pessoas, até na ansiedade de resolver aquilo da forma mais rápida possível, principalmente quando o caso é mais grave, colocam nos dois.
principalmente as cidades do interior, onde é mais complicado você chegar e fazer esse direcionamento. Né? E aí você começa a ter sistemas de regulação paralela que a gente sabe que existe. Muito. E aí a criatividade não tem limites. E que acaba sendo uma coisa até muito ruim, né? Quase como ação entre amigos. Imagina o seguinte, vamos um exemplo prático. Né? Você é ginecologista, e aí você está participando da implantação desse projeto em Quissamã. Então, você vai numa escola e falar com os adolescentes para não fumar, que eles têm que se vacinar contra o HPV, que as meninas, a partir do momento que tiver o início da vida sexual, deveriam fazer o preventivo. Com isso, você vai evitar, se não, fazer o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero ou das lesões precursoras. Mas aí, infelizmente, teve um escape e você pegou já um câncer avançado, né? E aí você está em Quissamã e eu estou no Hospital dos Servidores, vamos supor, ou de Ipanema, e eu sou a sua referência. Você chega e fala, André, por algum canal de comunicação, WhatsApp, estou com o paciente assim assado. Aí eu falo, Sérgio, eu sou sua referência. Semana que vem, você vai mandar essa paciente de tarde no ambulatório do Dr. Carlos Eduardo, que ele é o ginecologista que faz colo de útero aqui no hospital. Agora, imagina você mandar por um computador, por um servo que você não conhece, que chega lá, tenta encontrar alguma vaga em algum hospital, que você não sabe se vai estar aberto ou não, e Deus sabe quando. Então, esse é o conceito da regulação mediada. As pessoas se conhecerem. Que é fundamental que você saiba para quem você está mandando, porque depois ele vai mandar de volta para você com um relatório. Olha, eu fiz aqui uma colpectomia, eu fiz aqui uma traquelectomia, porque era uma doente jovem, seja o que for, e agora eu te mando de volta porque é um carcinoma in situ. E você pode acompanhar ela aí, fazendo preventivo inicialmente a cada 6 meses. E é para isso que você tem que ter um profissional especializado. Por quê? Eu tive uma boa formação médica, eu fiz uma boa faculdade, eu fiz no fundão, mas em 6 anos de faculdade, meu curso de oncologia durou 1 mês. Então eu pergunto, eu e o Carlos somos oncologistas, né? Mas o profissional recém-formado, generalista, ele consegue entender bem todos os cânceres principais? Não consegue. Então nós temos que treinar essas pessoas. O especialista, seja cirurgião, oncologista clínico, cirurgião geral que domina bem o aparelho digestivo, ele tem que ir lá e treinar esse profissional da saúde básica a fazer diagnóstico precoce. Meu amigo, se ele sangrou pelo reto, pensa em hemorroida, ele pode ter um câncer coloretal. Meu amigo, se ele está com dispepsia, peça uma endoscopia, porque pode ser uma úlcera, mas pode ser um câncer precoce. Nós temos que treinar essas pessoas. E essas pessoas treinadas vão mandar esse paciente para a gente, e a gente estadia e manda para o especialista tratar. Esse é o conceito de regulação mediada. Na França funciona assim. Mas basta uma instância para fazer isso, não precisa 2. Você tem a referência contra a referência e você tem que fazer tudo carta. Tem que fazer carta para mandar, carta para pedir tomografia, o cara da tomografia responde com carta, você opera o doente, tem que fazer carta para o médico primário, depois o médico recebe o paciente e ele dá seguimento. O que acontece lá no INCA, por exemplo, o paciente opera fora na emergência, faz uma cirurgia que você não sabe qual foi, ele chega para a gente tem que matricular no serviço de cirurgia, mesmo o paciente já tendo operado, faz quimioterapia, depois que a gente quer devolver para o serviço de origem, ele não quer receber, e aí acaba você tendo que fechar a colostomia de uma cirurgia que você não fez. O que tem acontecido é isso. Na prática, é essa bagunça. E o paciente, por exemplo, com câncer de reto, que você, o André, tem operado, você precisa fazer uma radioterapia pós-operatória, e você não consegue fazer, porque você tem que mandar para o CER ou para o CIGEC para regular a radioterapia. Em vez de você mandar para o cara que está sentado na sala do lado de você, que é o radioterapeuta, falar assim, operei esse câncer de reto, ele tem que fazer, tem um prazo tal para começar a radioterapia. Ou então, tem que fazer a radioterapia, acabou a radioterapia, eu tenho que fazer. Qual radioterapia tem que fazer? Conformacional, ou não é, e tal, tal. Então, acaba que fica tudo bagunçado e você divide a miséria fazendo o que ninguém tem o tratamento decente. No final de contas, o que termina é isso. Então, você tem uma coisa que é muito pouco. Mais para essa bagunça é a falta de critério claro, né? Um dos problemas que eu vejo e Carlos congelou aqui para mim. Está picotando aqui, não sei se o sinal da internet está ruim. Uma das coisas que você falou aí, que é a falta de critério claro, eu tenho medo de que a coisa possa piorar um pouco mais, porque a gente cai de novo naquela velha história de cortar custos
sem avaliar a qualidade desse corte de custos. E eu soube, de fonte fidedigna de dentro da secretaria, que a parte da regulação estão sendo retirados os médicos reguladores, estão sendo colocados enfermeiros para fazer a regulação, os demais técnicos permanecem, que a gente sabe que vários casos que passam pela regulação nem chegam a ser vistos pelo médico regulador, eles passam pelo técnico que vê aquilo que está escrito, ele sabe que aquilo ali é mais ou menos aquele outro, então ele já pega e já encaminha para aquele outro, e o regulador muitas vezes não vê isso, você tem às vezes um regulador para cada 5 técnicos em alguns lugares, e agora eles estão tirando o médico regulador, passando isso aqui no município do Rio, passando isso para um responsável técnico da CAP, e quem vai fazer a regulação são enfermeiros. Então isso me apavora ainda mais, porque a gente sabe que a gente já tem um gap gigantesco dentro desse contexto todo aí, e eu acho que esse gap vai aumentar muito agora, por essa forma de corte de custos bastante inadequada, a meu ver. Eu acho que a regulação trata da saúde das pessoas e o profissional que tem que estar ali atuante tem que ser um médico. Eu acho que isso vai ser uma loucura. Eu acho que isso é um negócio completamente fora do contexto. Por isso que, diante desses engajes, acaba criando grupos de WhatsApp e contato direto, quer dizer, o que eu falei no início, acaba virando uma ação entre amigos. Quem tiver mais conhecimento, mais contatos, ele acaba sendo beneficiado, enquanto que a prioridade a gente sabe que não é essa. A prioridade está em cima da classificação de risco do paciente. Sim. E antigamente a gente conseguia, o próprio INCA selecionava os seus pacientes, né? Você recebia aquela multidão de pacientes, chegava na triagem, o triador selecionava o que eles achavam viáveis de tratamento, passava para a clínica especializada, a clínica especializada separava os pacientes que precisavam ser tratados. Isso não diminuiu a quantidade de cirurgia, pelo contrário, aumentou a quantidade de cirurgia do INCA, e a capacidade de cirurgia radical e de cura do paciente. Isso tornou o hospital mais efetivo. O que tem que acontecer é não impedir os hospitais quaternários de selecionar os pacientes para poder operar o melhor paciente possível. O Estado tem que fazer, e o município, no caso, fazer com que mais pacientes cheguem para os hospitais especializados em condição de ter tratamento especializado. Você não pode impedir que aquele que tem condição de tratamento especializado alcance o tratamento especializado, porque não conseguiu chegar a tempo e está mais grave, está precisando dessa vaga. Então, na verdade, como a gente sempre fala, leito hospitalar não é só uma cama, e uma cama de hospital nunca é bicama, então você tem que escolher qual paciente vai deitar ali. Então, assim, é triste e tal, mas é a realidade de hoje. E a gente tem que mudar a realidade de amanhã para que mais pacientes cheguem em condição de você efetivamente poder fazer alguma coisa, senão você vai estar sempre correndo atrás do rabo. Aí começam a ser soluções paliativas, gente que não é especialista fazendo triagem, aí você fica com pena porque o cara está morredor, aí você manda para o cara morredor, aí chega, ocupa ali do hospital, aí você não consegue operar o paciente que está no mapa, já esperando há 3 meses, porque o leito está ocupado, e esse paciente está no CTI, o CTI embola, aí chega um cara com Covid, transmite para o outro, que morre e vai. O INCA acabou de publicar um trabalho agora que tem 1/3 de mortalidade dos pacientes pós-operatórios com Covid internados. Então, assim, os pacientes que chegam e evoluem para Covid no pós-operatório têm 30% de mortalidade, o que é proibitivo em qualquer serviço público nesse país, né? Então, a gente tem que repensar isso e ver com os olhos de quem quer resolver, não com os olhos do coitadismo da demagogia. Né? Mas aí não é igual o que o André falou, de centralização com treinamento? Isso, Sérgio. E até que vocês falaram de 2 coisas. Primeiro, que eu me lembro, cuidado paliativo. A gente sabe que a única estrutura pública do Rio de Janeiro que tem um serviço especializado de cuidado paliativo é o INCA, que é o Hospital do Câncer 4, que fica em Vila Isabel. Né? Na descentralização, na regulação mediada, por exemplo, eu peguei semana passada um paciente lá em São João, já chegou sem condição terapêutica com intuito curativo, paciente para paliação. A gente contactou a equipe do Melhor em Casa, que vai oferecer paliação para esse doente dentro da esfera municipal. Porque senão já pensou o INCA ter que absorver mais um doente paliativo que já não é do seu quadro, não dá conta, a conta não fecha. Então, cuidados paliativos, os municípios eles podem se organizar para oferecer, porque você tem aqui tratador,
levar fralda para o paciente, eventualmente administrar uma dieta através de uma ostomia, você treina um profissional da enfermagem para fazer isso. E quando se fala de custo, esse projeto tem um custo, contratar o profissional médico. Esse é o custo inicial, mas quando esse profissional treinar as equipes todas e a gente começar a diagnosticar o câncer no início, a economia que ele vai gerar, que muito doente teria que fazer quimio e radiocirurgia, vai fazer só a cirurgia. Uma doente teria que fazer uma esterectomia, vai fazer só uma conização. Olha a economia para a saúde da população, que é o ponto central, e economia financeira que a gente vai gerar. Mas o cidadão, o gestor, eventualmente ele prefere gastar milhares de reais para contratar uma dupla sertaneja para fazer a festa da cidade, mas não quer pagar um médico regulador ou o coordenador do projeto que vai ganhar lá 5 a 7 mil por mês para fazer um projeto bacana para caramba. É melhor fazer a festa da abóbora, do pepino, do tomate, do que pagar o doutor, do que comprar um endoscópio para fazer endoscopia no paciente, do que comprar um colonoscópio. Então, eu queria que a população tivesse vendo essa apresentação para ela ir lá cobrar. A nossa população, ela faz fila para comprar ingresso no show do Justin Bieber, mas não vai em frente à Secretaria Municipal de Saúde cobrar das autoridades que se implemente um programa de regulação mediada, por exemplo. Então, a população tem que assistir a gente para cobrar. A gente tem que traçar prioridades. Prioridade na nossa vida é saúde, educação e segurança. E é isso que a gente tem que brigar na esfera municipal. Em relação a cuidados paliativos, algumas unidades pequenas que foram fechadas, elas podiam funcionar como hospícios naquele modelo europeu e americano tranquilamente, uma estrutura muito menor, porque tudo, eu acho que está tudo relacionado, André, a partir do momento que, se você tem um atraso na internação dos pacientes, parte desse atraso, além da desarticulação, da desorganização do sistema de regulação, você também tem a lotação dos hospitais, como o Carlos falou, né? Você só tem um leito, você vai ter que escolher qual doente que vai deitar ali. Então, se você conseguir deshospitalizar esses pacientes de cuidados paliativos para umas unidades menores, de menor complexidade, você aumenta o giro de leito em unidades de alta complexidade. E com isso você vai desafogando um pouquinho mais, paralelo, evidentemente, a uma melhor articulação do sistema de regulação, né? Sem dúvida. Você pode cuidar, o princípio do cuidado paliativo, eu fui paliativista durante 4 anos. Meu primeiro vínculo, quando eu saí da residência do INCA, foi no HC4. Eu fazia cirurgias paliativas e também fazia paliativismo clínico. O princípio do cuidado paliativo é que o doente esteja o máximo possível próximo à sua família. Porque se ele tem 1, 2, 3 meses de vida, ele tem que estar perto da família, a família perto dele, para ter o último contato, ter carinho, ter amor. Então, se você pega um doente lá de Patilha Alferes e leva para um hospice na capital, se ele pode ser tratado lá no centro da cidade, uma unidade que vai lá fazer um soro para ele, quando ele estiver desidratado, fazer o dipirona na veia quando a dor for mal controlada. Ah, ele melhorou? Volta para casa. Piorou? Volta para o hospice local. Isso é muito simples, pessoal. É só pegar uma unidade de referência em cada cidade e canalizar para isso. O médico coordenador do projeto vai treinar as equipes de saúde. Esse paciente tem que ter tratamento do conflito psicológico, espiritual, da dor e da dispneia. Você tem que ter oxigênio, analgésicos e uma equipe que o acolha. Pronto. Não é muito difícil. Eu tenho certeza que o INCA, se precisar treinar pessoas para implementar um paliativismo na cidade, vai fazer, porque essa é a missão do INCA. Mas as pessoas têm que demonstrar interesse. Porque é muito fácil pegar o doente, botar na ambulância e mandar para a capital. Isso é muito cômodo. Mas esse doente vai trepidando na Via Dutra, na Avenida Brasil, na linha vermelha, cheio de dor, caquete, consumido pelo câncer, passa o dia inteiro lá, depois volta. Será que a gente está sendo humano nesse tratamento? Eu acho que não. Eu, como elitiense, corria para a faculdade, voltava todo dia, eu chegava no fim do dia cansado, imagina um paciente oncológico que vai sentado numa ambulância. Isso é um crime, pessoal, que a gente faz com o paciente. Ou ele vai para ser tratado, acabar o tratamento e voltar, ou ele é acolhido na fase da terminalidade da vida na sua cidade. Isso não é muito difícil de fazer, é ter boa vontade. E o custo eu já mostrei, é só contratar o profissional. E ele vai aproveitar a infraestrutura local, o parque tecnológico, para implementar o projeto. Eu fui conversar sobre exatamente o projeto de hospice lá na Câmara, dos vereadores. O grande problema, André, é que é o despreparo, que as pessoas não entendem o que é isso. Né? Elas não vivenciam isso. Veem isso como uma coisa muito distante. Nós temos isso no nosso dia a dia. Agora,
precisa que eles enxerguem isso também. Agora, eles só vão enxergar se eles saírem de lá e forem ver como é que o negócio está funcionando. Né? É como alguém aqui citou, na prática isso daí não está funcionando. Não está porque não tem ninguém fiscalizando, eles não saem de lá. Tem que sair de lá e tem que ir no local, ver como é que o negócio funciona e dar a seriedade que é necessária nesse tipo de tratamento. São coisas simples para fazer, gente. O hospice é simples, basicamente hotelaria, com pouca coisa além, como você falou. Né? E isso funciona no mundo inteiro. Por que não funciona aqui? Antigamente tinha essas casas aqui, não sei se você lembra, Sérgio, na década de 90, tinha muitas dessas casas aqui. Né? Só que a mortalidade, o que é impressionante, mais uma vez, é a imprensa. Né? Eu me lembro claramente, eu era estudante de medicina, me formei em 93. Então, assim, eu era estudante de medicina e esses hóspedes tinham aqui no Rio de Janeiro, alguns deles ficavam em Santa Teresa, e os... Olha o aniversariante aí, esse é aniversariante? Esse é aniversariante, ó. Opa! Parabéns! Parabéns! Quantos anos você está fazendo? E qual é seu time? Tá mais velho que nós aqui. Nancy. Ele é o Nancy, viu? Tá certo, é campeão. Pela Flu TV ainda por cima, né? Batendo recorde. Pela Flu TV. Mas então, na década de 90, esses hospitais existiam, uma parte deles era em Santa Teresa. Eu me lembro muito bem, me marcou muito uma reportagem da Rede Globo, que foi a esses hospitais denunciar a quantidade de óbitos que aconteciam nesses hospitais. Eu falei, gente, se você for no hospital paliativo, cara, você vai ter uma quantidade de óbito enorme. Isso não quer dizer que o paciente tem que ser maltratado, tem que ter rato na comida, que tem não sei o quê. O cara tem que ser bem tratado, o estômago tem que ser limpo, tem que ter higiene, ter analgesia adequada, alimentação pertinente para aqueles pacientes até que não têm condição de alimentação oral. Tudo isso tem que ser dado. Agora, comparar taxa de óbito de um hospice com uma taxa de óbito de uma maternidade, por exemplo, não dá para comparar, gente. Isso aí é demagogia pura. O que aconteceu? Esses hospitais foram desestimulados, foram processados e foram fechados. Né? Quem hoje tem coragem de abrir um hospice hoje para poder receber esses pacientes terminais e ter depois um repórter na porta dizendo que você tem 2, 3 óbitos todo dia? O mundo não faz de conta. Então, assim, a gente tem que começar a aceitar as coisas como elas são e as pessoas que falam qualquer ladainha tem que pagar por isso, né? Acima de tudo, Carlos, a população tem que ser educada. Esse processo de regulação, em vários momentos eu frisei, a gente tem que educar, inclusive o colega médico, que é profissional da área básica, porque ele não tem o conhecimento de câncer que eu e você, por exemplo, somos oncologistas. Então a gente também tem que ter cuidado para não cobrar demais do colega. Então a gente vai lá e ensina. Olha, esses sintomas são compatíveis com câncer de tal aparelho, de tal órgão. E com isso ele vai ligando o sinal vermelho para o câncer. Da próxima vez que ele encontrar um paciente com sangramento transretal, ele vai pensar no câncer coloretal e não só na hemorroida. Exatamente. É o que a gente vê muito, né? Eu sei que treinamento e investimento. Isso daí é fundamental. Eu achei que o assunto... Faltando 6 minutos aqui para a gente matar uma hora encerrar. Ainda tem um aniversário importante aí. Sim. Daqui a pouco vai ter uma festinha aqui, prevê com a família plural aqui em casa. Manda o bolo aí. Estou esperando o bolo. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Olha o bolo ali esperando, ó. Olha só. Tem como eu editar no Photoshop a cerveja que a esposa estava tomando, que eu vou tomar depois. Entendeu? Mas o bolo está aqui, ó. Tá certo. Show de bola. Parabéns aí, feliz aniversário, André. Bom, eu vou me despedir aqui, então, que eu vou curtir aqui com o moleque, com a família, tá bom? Um beijo. Falta 5 minutos, ele saiu correndo 5 minutos antes, pega ele. Corta a live dele. Agora que a gente ia apertar ele fugiu. Pois é. Então, gente, parabéns mais uma vez por tudo. Achei essa apresentação fantástica, cara. Um assunto que eu bato muito desde a minha campanha é se eu conseguir resolver só isso uma vez, ou se eu conseguir que alguém se candidate, alguém que seja eleito e resolva só isso, eu vou estar sentindo que eu cumpri minha missão, porque realmente isso aí, a gente tem 2 caminhos, ou se acomoda e acostuma a ver essas pessoas e não é comigo, paciência não é problema meu, ou você fica batendo até tentar resolver. E não vai ser no hospital,
nem o plantonista que vai estar na ponta que vai resolver. Isso é o cara da caneta que vai estar lá na gestão que vai resolver. Por isso que eu e o Sérgio decidimos sair, você também, André, lá para o conselho, sair da zona de conforto de dentro de casa, que podia estar tomando vinho tranquilo e tal, parará, para fazer live, para tentar se candidatar, para poder falar, para poder alertar. E é isso. Eu acho que esse é o caminho para todo mundo. Se metade da população fizesse isso, a gente não estaria na ladainha que a gente está hoje. Essa condição do coronavírus expôs umas coisas muito interessantes, né? O número de fiscais que nós temos lá no CREMERGE é muito pouco, né? E por ser uma autarquia federal que depende basicamente para sobreviver da anuidade que os médicos pagam, e tem gente que acha que paga muito caro, eu concordo, não é barato, mas o que nós ganhamos, juntando as anuidades, pagando todas as obrigações que têm que ser pagas, a gente só consegue ter um número de 6 fiscais para fiscalizar um estado desse tamanho, e que nem só o tamanho conta, mas a imensa população que a gente tem, o grande número de unidades hospitalares, né? E nessas fiscalizações, o que a gente vê, basicamente, a gente tem participado muito mais ativamente das fiscalizações agora na Covid, né? É que as pessoas têm medo da fiscalização, achando que a fiscalização significa punição. E a função da fiscalização, basicamente, é educação, é corrigir pontos aqui e ali que você chega lá e você vê que estão fora do contexto. Por exemplo, você chega e encontra uma bala de oxigênio solta, em pé, encostada num canto, que pode cair e machucar alguém. E aí você fala, não, isso aqui não pode, tem que estar preso com uma corrente, ou uma cordinha, alguma coisa assim. E você faz uma parte de orientação muito grande. E muita gente não consegue entender isso, muita gente acha que a ideia do conselho é tirar dinheiro do médico e punir, né, abrir processo. Não é. A função do conselho é outra. A função do conselho passa justamente por essa coisa de você espalhar a educação, espalhar a educação continuada, né, orientação. Isso é fundamental, cara. Parte do nosso trabalho basicamente todo empregado nisso, né? E eu confesso, eu estou gostando desse negócio de ser conselheiro. Eu estou curtindo muito isso, porque eu estou conseguindo ver coisas que eu nem imaginava que existiam, né? A gente, às vezes, passa a vida inteira sentado no consultório, dando plantão no hospital, e não imagina que existem outras coisas maiores, né? Exatamente. Bom, baixando já o trem de pouso. O André já saiu, mas fica o registro aqui dos parabéns pela apresentação dele, mais uma vez brilhante. E foi mais uma aula que eu recebi de vocês três. A gente sempre aprende muito quando eu fico aqui só absorvendo aí a experiência e conhecimento de vocês. Isso daí não tem preço. E eu penso que o objetivo maior é exatamente expor essa situação que existe. Quem acabou de receber o filho mais novo agora fui eu aqui, ó. Meu filho mais novo. Tá certo. Então, eu penso que é importante também a gente chegar e expor essa situação, porque muitas vezes a falta de comunicação que gera, né, intolerância, gera incompreensão de algumas coisas, né? Então, a partir do momento que a gente coloca isso da forma que nós entendemos, é um serviço que a gente presta também de informação para todo mundo que tá aí assistindo e participando. Queria agradecer mais uma vez aí a disponibilidade e a generosidade de vocês em participar aí desse bate-papo, e fica aí o convite para daqui a 15 dias a gente ter uma outra conversa aí. Estaremos juntos novamente. Agradecer ao público também que nos assistiu. Exatamente, obrigado. Obrigado pelas pessoas e tal. Que nada disso seria interessante se não tivessem essas pessoas nos ouvindo, né? Até para poder que a gente consiga turbinar essas ideias para que isso chegue onde precisa chegar para poder a gente conseguir chegar nos objetivos. Senão vira só um grupo de amigos conversando e a gente quer que seja isso, né? Pois é, tem que passar muito disso. É isso aí. Obrigado, gente. Até logo, até a próxima. Muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigado. Até logo.